Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. É sempre bom ter você aqui comigo para a gente aprender junto. Bom, hoje é dia de Gruda Responde. Eu vou trazer para você as respostas daquelas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Fica por aí e vamos aprender juntos mais uma vez. Bom, direto ao ponto, a primeira pergunta foi a seguinte: quem está no segundo casamento perdeu a salvação? Vamos ter que estabelecer duas coisas aqui: salvação e casamento. Mateus capítulo 19, no versículo 3 em diante, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, a primeira questão aqui é casamento. Qual é a concepção, o desejo, qual é a instrução vinda do coração de Deus para o homem em relação ao casamento? Bom, desde o princípio é que os dois se juntem, eles se transformem numa só carne, andem juntos no mesmo propósito e permaneçam até o dia final de suas vidas. Esse é o desejo de Deus, é a vontade, é o sonho, é o conceito de Deus para todos nós. Desde o princípio foi assim. E por que apareceu o divórcio, a separação? Apareceu por causa da dureza do coração do homem, que não tinha entendido que nesta caminhada é necessário perdão. Nessa caminhada é necessário que você tenha um olhar especial sobre o outro, para que você entenda que se houver falhas, você pode cobrir a outra pessoa e caminhar com ela. Agora, se houve realmente um ato, um fato irremediável, como, por exemplo, relações sexuais ilícitas, uma traição que de fato foi presenciada, né, foi flagrada, algo que existe provas em relação àquilo, e a outra parte não consegue lidar com isso, então nesse momento, naquele momento, por causa desta exceção da falta do perdão ou da dureza de alguns dos corações, essa pessoa está desimpedida. Foi nesse sentido. Então, existem segundos casamentos que foram construídos debaixo desta realidade. Essas pessoas não carregam o peso pelo fato do outro ou da outra ter cometido alguma coisa nesse sentido em que não houve mais condições de restabelecer. Não houve mais como ter restabelecimento, restauração. Nesse sentido, então, as pessoas têm um outro casamento, mas não é esse o plano de Deus. Não é essa vontade ideal do coração do Senhor. Alguns se utilizam desse texto para dizer, tá vendo? Eu posso ter segundo, terceiro, quarto, quinto, tem gente que já está no nono casamento. Então, você não foi chamado para ter a unção do irmão Fábio Júnior. Você foi chamado para estar diante de Deus com a pessoa que Ele preparou para você, com a pessoa que você também escolheu, você teve essa liberdade de escolha, permaneça. Agora, se alguma coisa aconteceu nesse caminho e foi impossível a restauração, não pode haver um peso eterno sobre a vida dessas pessoas, porque houve aqui uma questão. Então, veja bem, esse novo casamento é em função de quê? É de um capricho? Foi de alguma coisa que de fato não houve restauração porque nenhuma das partes entendeu o momento de se restaurar? Então é importante que se tenha essas observações. Agora, você me pergunta se quem está no segundo casamento perdeu salvação. Meu irmão, salvação não se perde. Se de fato você nasceu de novo,
Se a tua conversão é real e contundente em Jesus, como é que se perde alguma coisa que você não tem? Porque Deus te salva, você não se salva. A salvação não vem de você, vem do Senhor, então nem sua é. O Senhor te faz salvo por graça e misericórdia pela fé. Então como é que eu vou perder uma coisa que eu não tenho? Né? E mesmo quem acha que tem, né? Como é que você vai perder uma coisa que nem recebeu? Se você não recebeu, então você nunca foi salvo. Se você foi salvo por Jesus, então Ele é quem te deu essa salvação. Então você não perde uma coisa que foi o Senhor que te deu. Veja em Romanos, aliás em Efésios no capítulo 2, vamos ao texto de Efésios, quando Paulo vai explicar e vai dar uma declaração apostólica a respeito da salvação no capítulo 2. E no versículo 8, veja, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, não vem de você, não tem a ver com o que você possa fazer, é dom de Deus. Você é salvo porque Jesus foi lá e realizou um sacrifício de amor, e Ele se derramou por você e salvou você. Você recebeu essa salvação? Se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida de verdade a Jesus, você está salvo. Não vai ser um casamento ou outro casamento, não vai ser alguma coisa que você faça que vai determinar a sua salvação. Também em Romanos no capítulo 8, eu amo esse texto, Romanos capítulo 8 e no versículo de número 38, vamos ver? Leia comigo aí, está aparecendo sempre na sua tela, você vai lendo e vai acompanhando. Romanos 8, no versículo de número 38, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separa do amor de Deus. Agora você veja, você pode cometer ainda falhas, é claro, porque aquele que diz que não tem pecados é mentiroso, mas se você se arrepende, e se o Espírito Santo está em você e te assiste nos dias da tua fraqueza, e você está diante do Senhor sempre, tendo a sua consciência entendida de que você tem que consertar sempre, você está salvo em Jesus e a salvação não se perde. Espero que eu consiga ter te respondido. Segundo, estar na presença de Deus e ter o Espírito Santo em mim, uma coisa anula a outra? Obviamente que não, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. O Senhor tem todo o poder, conhece todas as coisas, está em todos os lugares, não há nada que não tenha a sua presença e a sua glória. Então o fato de Deus habitar em mim através do seu Espírito não significa que Ele não está em outros lugares. O fato de eu estar na presença dEle, mesmo que Ele esteja em mim, uma coisa não vai anular a outra nunca. O Senhor está presente em todos os lugares, dentro de mim, fora de mim, na minha frente, atrás de mim, aos meus lados. O Senhor está em todos os lugares. Veja o que diz Hebreus no capítulo de número 4. Vamos ler o texto? Hebreus capítulo 4, no versículo 13, para comprovar aquilo que eu estou te falando. Então, essa é uma pergunta semântica, quase retórica, né? Capítulo 4, no versículo 13 de Hebreus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A resposta é muito clara. Provérbios capítulo 15. Vamos ao Provérbios. Estamos passeando na Bíblia hoje, hein? Provérbios capítulo 15. Vamos ver o que diz o texto. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, inclusive. Você acha mesmo que Deus não está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares. Em mim, fora de mim, contemplando os maus, contemplando os bons. E por fim, o Salmo de número 139. O Salmo 139, eu amo essa passagem, é um salmo de Davi, e ele vai declarar, e virou até canção, né, do RM6. Salmo 139, versículo de número 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a sua destra me susterá. Não importa onde você esteja, onde você vá, a presença de Deus sempre está, dentro e fora de você. E, por fim, tem outras perguntas, mas eu vou sempre responder 3 para não ficar longo o vídeo.
Um cristão pode ter uma arma legalizada em casa ou até andar armado? Eu não estou falando o nome dos irmãos e das irmãs aqui, porque eu peguei um monte aqui, uma patoca de perguntas e eu não lembrei de colocar os nomes. Os irmãos me perdoem, mas você sabe que essa pergunta foi você que enviou, tá certo? Então veja, um cristão pode ter uma arma legalizada em casa ou andar armado? Veja que tem aquela questão de posse de arma e porte de arma, né? Pelo tudo que indica, me parece que a posse de arma é você ter uma arma em casa, ter um documento que te reserva o direito de guardar uma arma na sua casa para sua defesa pessoal. E o porte de arma é aquela pessoa que tem, inclusive, o direito de andar com esta arma na cintura ou no carro e tudo mais. Me parece que isso aí é para policiais, as pessoas de segurança pública, né? As pessoas, agentes públicos de segurança, enfim, eu não sei como é que funciona, não sou muito dentro do assunto aqui. Mas a tua pergunta é se um cristão pode. Bom, se pode, pode, porque se a legislação do teu país te dá esse direito como cidadão, a tua consciência cristã não te acusa e você tem essa arma com um objetivo próprio e muito certo de defesa pessoal, defesa da tua família, né? Tem que ficar muito claro isso. Se um cristão pensa em ter uma arma para justiça própria, vingança, você já perdeu completamente a noção do significado do evangelho. Nada tem a ver com essa questão. O fato do porte da arma, e eu não estou dizendo que você deve, eu estou dizendo que você pode, né? Eu não sei, acho que eu não teria esta condição psicológica, mesmo que eu fizesse um treinamento de ter uma arma dentro da minha casa, pelos riscos que isso envolve, talvez guardar essa arma, em que local, se você tem filho pequeno, você tem certeza que essa arma não vai ter acesso de outras pessoas, de repente você está fora de casa, alguém entra na tua casa, rouba a tua arma, enfim. Não vamos entrar nos detalhes decorrentes dessa decisão. O fato é que se o país em que você mora, a legislação permite, você cumpriu toda a documentação legal para isso, fez todos os cursos, você está habilitado? Ok, eu entendo. No Antigo Testamento, há textos lá de Êxodo que diz que se um homem entrasse na casa à noite, por exemplo, para que fosse um assalto, que o dono da casa entendesse que era um assaltante e que pegasse uma arma, né, e ferisse este homem com uma lança, uma espada, alguma coisa, este homem não seria acusado de homicídio, não seria acusado de assassinato, porque ele estava defendendo a sua casa, né, defendendo a sua família. Então você vai ver também que em outros textos de Deuteronômio, você vai ver que também se um homem visse uma mulher sendo estuprada, por exemplo, violentada, essa moça ou essa mulher pedisse socorro, gritando, a única forma de você tirar alguém de cima de uma outra pessoa, né, nesse fato, né, agindo dessa maneira, seria com uma pancada violenta, de uma forma mais agressiva para você livrar esta outra pessoa. E que neste caso, então, este homem pagaria com a sua própria vida. Então, nesses casos, uma violência sexual contra mulheres, lá dentro de Israel, era vista como pena de morte. Então, existem vários casos no Antigo Testamento onde você vê um balizamento para a autodefesa ou para a defesa de uma outra pessoa, mas veja, que fosse uma ação proporcional, que não fosse assim, de repente você vê alguém roubando uma outra pessoa e pelo fato de você estar armado, você vai dar uma de policial e matar aquela pessoa. A gente começa a entrar em detalhes da lei. Então, se você tem uma arma para a tua defesa, defesa da tua família, até consigo entender, mas andar armado para se sentir um policial, para se sentir um agente da lei e fazer justiça com as próprias mãos, vejo um problema muito grande e isso pode virar outras coisas. Bom, espero que eu tenha te respondido, tá bom? Êxodo 22, versículo 2, Deuteronômio 22, versículo 26 a 27 foram os textos que eu citei aqui, tá bom? Bom, você quiser que eu responda, você pode mandar aqui nos comentários algumas perguntas ou pode me encontrar lá no Instagram. Na descrição desse vídeo você tem aí o nosso Instagram, tem também o nosso grupo de Telegram para você entrar no nosso canal e falar comigo pessoalmente, mandando perguntas lá. Manda o seu vídeo, manda a sua pergunta, manda o seu texto. Vai ser um prazer ter você comigo nos próximos vídeos do Gruda. Não se esqueça, não fique sozinho, gruda!